Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como utilizar o Hardware Info ao invés de usar o MS Afterburner para exibir os dados na tela do jogo, e também para fazer diagnósticos e fazer uma avaliação de desempenho com mais detalhamento, porque o MS Afterburner ele não, ele não exibe para você todas as informações do sistema, ou não exibe pelo menos tudo que o Hardware Info exibe. Então você pode ter um diagnóstico mais detalhado com ele. A primeira coisa que você precisa ter é o Rivaturner Statistics Server instalado aqui. Ele é o mesmo que vem já junto com o MS Afterburner. Se você já tem ele, você não precisa baixar. De qualquer forma, você também pode baixar ele separadamente. Eu vou deixar o link na descrição. Daqui das opções, o mais importante que você precisa saber é que você tem que ativar esta opção aqui, Show on Statistics, porque é o que vai colocar o contador de FPS do próprio Rivaturner na tela. Você não precisa usar isso com MS Afterburner, mas no Rivaturner você precisa usar. Também recomendo usar o modo de exibição Raster 3D, que vai te dar a opção de escolher uma fonte mais apropriada e ficar esteticamente mais apresentável, né? Também aconselho, usando resoluções maiores do que Full HD, você aumentar o tamanho da fonte aqui, porque às vezes o pessoal faz uns vídeos com os textos muito pequenos, né? Vamos passar agora para o Hardware Info. O que interessa para nós aqui no caso são os sensores. Se você quiser o sumário, ele vai te dar informações sobre o seu hardware, placa-mãe que você usa, processador, placa de vídeo, etc, memória. Mas aqui o que interessa para a gente são os sensores para você, que é o que vai captar os dados que estão sendo que o programa está captando de todos os hardware, né? A primeira coisa aqui, vamos para a parte de configurações. A minha recomendação é que você ative aqui o mostrar sensores, minimizar o Windows, minimizar tudo isso aqui, desmarcar essa opção para mostrar a Welcome Screen, aquela primeira janelinha que está aqui. A mais importante que vem desativada, é bom você marcar, é essa aqui, Remember Preferences, porque essa opção, se você não marcar, toda vez que você abrir o programa você vai ter que ir lá e configurar tudo de novo. Então é muito importante você lembrar de marcar isso aqui, não sei porque por padrão vem desmarcado. E aqui eu também vou usar o Alt Start para ele iniciar junto com o Windows. Então configurado, agora vamos dar um Run aqui. O programa já veio aqui para a barra do Windows. Está aqui a janela de sensores, que vai te mostrar os dados de memória paginada, memória física. Vamos aumentar um pouquinho aqui a janela. Você tem melhor nomes aqui. Então aqui você tem a memória paginada, a memória física. Aqui você tem as configurações do seu processador, matéria de vCore, os clocks atuais, a utilização, tudo relacionado ao seu processador. O multiplicador, aqui os times da memória, os dados do processador em relação à temperatura informados pelo próprio processador, aqui o informado pela placa-mãe. Isso vai variar, é lógico, de acordo com o seu processador, com a sua placa-mãe, com o seu hardware. Os sensores exibidos vão sempre variar de acordo com o hardware. As opções, os dados expostos pelos HDs, aqui os smarts que vão medir a temperatura, esse tipo de coisa, e depois você tem aqui o mais importante, que são os dados de utilização. E os dados de utilização dos HDs pode ser importante, porque a memória paginada depende de HD mais rápido, né? Se você ter um SSD, melhor ainda. Com o sistema operacional instalado no SSD, você tem uma memória paginada mais rápida. E também a própria unidade onde o jogo está instalado, muitas vezes, principalmente em jogos de mundo aberto, pode fazer diferença também. Quanto mais rápido o HD, você pode diminuir os travamentos, porque o jogo ele continua fazendo loads constantes. Então é sempre bom você ter um HD mais rápido. E eu já encontrei casos em que a pessoa pensava que estava com um problema na placa de vídeo, no processador, e na verdade era um HD lento que estava causando travamentos no jogo. Depois temos dados aqui da placa de vídeo, tudo que a gente vai utilizar. Aqui ficarão os dados do Rivaturner, onde ele vai mostrar o FPS. Você vai ter sempre a coluna aqui em todos os dados, o atual, que é o current,
o mínimo, o máximo e a média. Então aqui vão ficar esses dados, e esses dados vão ser capturados e colocados na tela ou no log. Explicando aqui esses botões, esse primeiro botão ele vai sempre, o programa ele tá fazendo a média mínima e a máxima de acordo com os dados desde que o programa, os dados capturados desde que o programa foi aberto. Então se você clica aqui, ele reseta isso e começa a contar a partir de agora. Esse segundo botão é para você criar logs, isso é muito importante. Eu vou fazer depois um vídeo na sequência ensinando a analisar esses logs e fazer através dos logs um diagnóstico muito mais preciso, principalmente quando você tiver qualquer tipo de problema, precisa fazer uma análise de performance. Com os dados na tela pelo Rivatuner a gente consegue olhar em tempo real, mas muitas vezes para você conseguir um diagnóstico preciso você vai precisar desse log. Esse log é muito uma ferramenta muito importante para fazer esse tipo de diagnóstico. Basta você clicar aqui, ele vai te colocar aqui, pedir onde você quer salvar o nome do arquivo. Ele salva num arquivo CSV, que pode ser aberto no Excel, mas também pode ter um outro programinha mais específico para visualizar esses logs, que eu vou abordar no próximo vídeo também. Mas por enquanto, o importante é muitas vezes, se você tiver com qualquer problema de hardware, você tiver querendo fazer uma avaliação, o melhor é você gravar esse log. Se tiver quiser pedir minha ajuda, você por favor grave um log desse aqui, qualquer coisa me mande, mas eu farei um vídeo explicando como fazer um diagnóstico a partir disso aqui. Aqui nesse botão, esse último aqui é para fechar, e esse aqui é onde a gente vai configurar a janela de sensores. Essa primeira opção aqui, 2000 milissegundos é o tempo, o intervalo com que o programa vai colher os dados do hardware. Então quer dizer, 2000 milissegundos são 2 segundos, quer dizer, a cada 2 segundos ele vai fazer a varredura dos dados dos sensores de hardware. O MSI Afterburner usa por padrão isso aqui, 1000 milissegundos, ele usa 2000 milissegundos, eu vou passar aqui para 1000 milissegundos também. Só lembrando que acontece o seguinte, como qualquer software, ele causa um impacto no uso de processador, né? Então, quanto menor o valor que você colocar, mais o programa vai pesar para o seu sistema. Mas também vai te dar informações mais detalhadas. Então use com sabedoria aqui. Não, aconselho no máximo colocar 500 milissegundos se você estiver realmente querendo. Vai ser a cada meio segundo a captura dos dados. Aqui outra coisa que pode ser interessante também é o seguinte: sobre a criação do log, você tem a opção aqui de criar logs por uma tecla de atalho. Então você vem aqui, define a tecla de atalho que você quiser. Alguns jogos, por exemplo, eu coloquei F6, alguns jogos podem bloquear essa tecla, não deixar você utilizar o F6, talvez até porque ele próprio use, ou por qualquer outra questão, às vezes o jogo pode bloquear, você pode ver qual a melhor combinação de tecla de atalho para você aí. Tem jogos que eu não consigo fazer funcionar de jeito nenhum. Quando você está jogando e você inicia o log, a maioria dos jogos funcionam, e aí você vai ouvir um sinal sonoro de que começou a gravar o log, e esse log vai ficar salvo na pasta de instalação do jogo, que é ali na ser arquivos de programa Hardware Info, se você tiver a versão 64, né? E a vantagem de você iniciar o log dentro do jogo é porque você, por exemplo, não vai pegar aqueles dados de taxa de FPS de 500 FPS que ele dá lá na tela inicial, ou você não vai pegar dados que ele está usando enquanto ele está carregando o cenário. Então você quer, por exemplo, pegar uma parte do ponto X ao ponto X, um log mais preciso de um ponto específico, é bom você utilizar a tecla de atalho. Bom, por aqui eu acho que é só isso que a gente tem para mexer, e aqui é a parte que mais interessa para nós, que é a parte onde a gente configura o Rivatuner. Então eu vou aqui abrir até o Valley só para a gente poder ir demonstrando em tempo real. Vou esperar ele se iniciar aqui, deixa eu colocar ele mais para cá, assim, ó, ele já está, você veja que não tem nada configurado aqui, desculpa que ele estava com som. Então a gente já está com a taxa de FPS aqui embaixo por causa do Rivatuner. Isso não tem nada a ver com o Hardware Info.
E veja que se você desabilitar aqui, ele desaparece, por isso que é importante clicar nessa opção. Você pode mexer em tempo real, mudar aqui qual que é o canto, mudar o tamanho da fonte, tudo funciona em tempo real, mudar a cor, mudar, fazer tudo o que você quiser. Agora vamos para a configuração aqui do hardware. Aqui funciona de forma bem simples, você vai simplesmente pegar o, o dado que você quer que apareça na tela, vai clicar nele, por exemplo. Então eu vou trabalhar aqui, vamos colocar primeiro aqui, ó, memória, vou colocar o uso de memória virtual. Uso de memória virtual, eu vou cliquei nele, venho aqui, show value in USD, que vai já colocar os dados aqui automaticamente. Se você quiser colocar o rótulo, você clica aqui também, que ele também vai aparecer o rótulo. Depois eu vou ensinar como editar esses rótulos aqui. Agora eu quero também colocar a memória física. Então também vou colocar aqui, vou clicar para demonstrar, ele está colocando na mesma linha por causa da opção line 1. Como eu não coloquei rótulo, o uso de memória física foi parar nessa ordem depois. Se eu quiser alterar essa ordem, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar para a segunda coluna ser a memória paginada. Com isso elas se invertem. Entendeu? Aqui você define a ordem pela coluna e aqui você define a linha. Então aqui nesse caso eu vou mostrar a memória paginada e a memória RAM, o uso de memória RAM. Você pode também aí, eu não costumo usar o uso de processador core por core. Eu vou explicar depois o porquê, mas nesse caso aqui nós vamos fazer essa demonstração. Então vamos colocar na linha 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a utilização do primeiro núcleo na linha 2 e não vou colocar rótulo neles. Vou colocar aqui também na linha 2, eu vou enfileirar os 4 primeiros núcleos na linha 2. Estão aqui pela ordem. E agora os outros 4 núcleos eu vou colocar na linha 3. Tentar deixar isso menos poluído possível, né? Também na linha 3. Nunca se esqueça de selecionar a linha aqui. Ele não vai automaticamente. Pode ser um pouco mais trabalhoso também, né? Ali, definiu a amostragem dos núcleos. Eu não costumo mostrar núcleo por núcleo porque eu considero essa opção mais importante. Max CPU Thread Usage, que ele vai mostrar simplesmente qual o nível de utilização do núcleo ou thread que estiver sendo mais usado naquele momento. Se você quer ver se seu CPU tá limitando, se seu CPU está sendo usado, algum thread está sendo usado na carga máxima, esse valor vai sempre mostrar qual o thread que está com a máxima utilização entre todos os threads. Não importa qual seja, ele vai pegar. Se tiver um que está 80%, daqui um segundo o outro que está 90%, ele vai trocando e vai sempre mostrar o que tiver mais alto. Então eu gosto de usar esse, que se você quer saber se o seu processador está de alguma forma dando alguma limitação, o que importa é você saber qual núcleo que se tem mais um núcleo que está sendo muito usado. Eu também gosto de colocar, vou colocar esse valor aqui na linha 4. E depois temos o total de uso de CPU. Inclusive, peraí, esqueci aqui, esse também eu vou colocar o Max CPU Thread Usage, eu vou colocar o rótulo dele aqui e também vou colocar o uso total da CPU, também na linha 4. Como eu já sei do que se trata, eu não vou colocar o rótulo para ele. Descendo mais um pouquinho aqui, vamos pegar a temperatura. Aqui que tem uma coisa interessante, a temperatura da CPU, essa daqui no caso é informada pelo FX, há muita discussão sobre as informações de temperatura do FX, eu não vou entrar nesse mérito, acho que a gente já passou dessa fase. O mais importante é você saber o seguinte, que você tem que estar abaixo de 70 graus, o ideal é abaixo de 65 graus. Mas como que eu uso para monitorar essa temperatura? Eu vou colocá-la aqui na linha 5. Agora, é tão importante eu poder ver a temperatura em tempo real? Não, o mais importante para mim é saber qual foi o máximo que ela chegou. E para isso a gente tem esse valor aqui, onde ele está para mostrar o atual
current. Eu troco pelo máximo. Então você está lá jogando, você não vai ficar acompanhando a temperatura do seu CPU o tempo todo. Então eu prefiro colocar o valor máximo para saber durante o tempo de utilização, ó, chegou num pico de tantos graus. Eu entendo que assim você tem mais eficiência para você saber, não dá para você ficar ali o tempo inteiro olhando para o seu CPU e para saber se ele passou dos 65 graus. Então ele vai te dar ali sempre o maior pico. Você pode usar esse tipo de valor para todas as opções. Infelizmente você não pode usar, por exemplo, ao mesmo tempo o processador com o valor atual e o valor máximo. Você tem que escolher um ou outro. Eu prefiro usar o máximo. Também vou colocar essa daqui, que no meu caso, essa daqui é a temperatura detectada pela placa-mãe. Apesar de dar uma nomenclatura diferente, eu sei que essa daqui é a temperatura que a placa-mãe, no meu caso aqui, demonstra a temperatura do CPU. Acho que era a linha 5, né? Linha 5. Coloquei as duas aqui, eu já sei do que se trata. Também vou descer aqui e pegar os dados da placa de vídeo, colocar aqui a temperatura da placa de vídeo, com também o rótulo. Também vou aproveitar também na linha 6 e vou colocar a velocidade da fan na mesma linha. Já tenho ali os RPMs de quanto a fan está rolando. Também vamos pegar aqui o uso de GPU, colocar na linha 7 com o rótulo, e vou colocar também o uso da engine 3D, que varia de acordo, mas também vou colocar na mesma linha sem rótulo, porque eu já vou saber diretamente do que se trata, porque o 100% de uso de CPU nem sempre representa os 100% do uso da engine 3D. Também vamos pegar aqui o uso de memória dedicada, também com rótulo, e também vou pegar na linha 8 o uso de memória dinâmica, aí já vou colocar sem rótulo também, porque eu já sei do que se trata. Bom, basicamente é isso que assim você configura. Se você quiser editar esses rótulos, que alguns rótulos ficaram bem grandes, você tem que vir nessa aba Custom. Lembre-se que ao editar os rótulos, você não edita não apenas o que está sendo exibido aqui, mas o que está sendo, você vai mudar os rótulos, os nomes deles aqui na janela de sensores também, tenha isso em mente. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui onde está Virtual Memory Committed, eu vou trocar isso porque aqui nessa linha eu estou mostrando os dados de RAM e de memória paginal, então eu vou só colocar memória, dar um rename e pronto, virou memória, ficou mais simples. Você também pode alterar aqui no caso, se você quer que apareça a unidade aqui em MB, você pode mudar da forma que você quiser ou simplesmente apagar e colocar para não aparecer, que ela vai, não, acho que apagando só não funciona, você precisa escrever alguma coisa. Opa, pensei que funcionava, mas não funciona, então vamos deixar como está mesmo. Você pode alterar para outra coisa apenas. Por aí vai. Por exemplo, eu quero mudar aqui também o uso de memória da GPU ali que ficou grande. Aqui. Vou colocar VRAM barra Dynamic, para ficar mais fácil de entender. Lembre-se que esses rótulos também estão sendo alterados ali na janela de sensores. Deixa eu dar um OK aqui agora. Aqui na janela. Aqui, ó, GPU, VRAM, DRAM, como ficou, entendeu? Então lembre-se que você está alterando esses rótulos aqui também. Bom, basicamente é isso, e na sequência eu vou também fazer um vídeo ensinando a lidar com os logs, para você poder fazer um tipo de análise mais aprofundada e diagnosticar com precisão ou qualquer problema de desempenho ou problemas gerais que você tiver no seu hardware aí. Tudo bem? Enquanto essa pessoa aguarda até o próximo vídeo. Obrigado.